Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Chegamos mais um vídeo, né? Não é uma série, mas é um escândalo gospel, né? Pra quem não sabe, né? Quem não conhece o missionário Davi Miranda, né, gente? Bem, eu me envolvi com a Igreja Pentecostal Deus Amor em meados de 2003, mais ou menos, né? E eu só conheci o missionário Davi Miranda através da autobiografia do livro dele, né? Este livrinho aí que tá aí no vídeo aí. E também conhecendo ele indo na sede mundial, né? E naquela cabine lá blindada, tudo. Só isso, né? E observava que existia muita idolatria perto das irmandades, né? Ele é muito idolatrado, ele foi e ainda é muito idolatrado ainda, né? Ele é um ídolo praticamente, né? Mas não interprete este vídeo como oposição religiosa, não. Sabe quando você pega um ônibus na metade do caminho, porque ele tem uma linha, uma trajetória, né? O início e o final da linha, né? E você pega no meio do caminho, né? Você pega o bonde andando, né? Você pega um negócio e cai de paraquedas no meio do assunto. Pois é, a IPDA começou na década de 60, mas eu conheci a obra mesmo em 2003, né? Então praticamente eu também caí no bonde andando, caí de paraquedas no assunto. E quando você cai de paraquedas num assunto, numa autobiografia de uma pessoa, você só conhece aquela pessoa dali pra frente. Você não conhece lá atrás, como é que foi realmente, né? E eu consegui ficar nessa denominação por mais ou menos 10 anos. Não tinha acesso à internet como eu tenho hoje, né? Então eu não tinha fontes de como investigar o passado de uma pessoa, né? De 1960, quando começou a obra, até o presente momento que eu comecei a frequentar a IPDA, em 2003. E o tempo se passou, né? A gente imaginava que o Davi Miranda era um homem santo, ungido de Deus, realmente como dizia o seu livro de autobiografia. Mas graças à evolução da internet e graças a um canal no YouTube chamado Fatos e Verdades, que este dono do canal teve as moral mesmo de juntar todos os BO. Olha o canal aí. Este homem juntou todos os BOs mais bombásticos de Davi Miranda. E pasme, gente, o cara tem as costas, as mãos manchadas de sangue humano, né, gente? E neste vídeo você vai observar áudios do próprio Davi Miranda, né? Falando dos casos que aconteceu, que a justiça não condenou, ele ficou livre, né? O jornal O Globo da época, né? Registrando as mortes que ele tem nas costas, né? E você acha que Davi Miranda deu alguma assistência social para a família que ele prejudicou? Nada. Passou batido. Rapaz. O outro lado da história sobre a autobiografia de Davi Miranda será exposto. Se prepare, que essa batata é quente, rapaz. Mas antes da gente começar nosso vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like se você curtiu esse vídeo, né? Deixe seu comentário, compartilhe com os irmãozinhos da igreja aí, né, rapaz? Inclusive nesse vídeo você vai assistir depoimento de irmãzinhas, irmãos antigos, uma senhorinha bem idosa lá, comentando sobre o ocorrido, né? Rapaz, sorte a vinhetinha. Um dos religiosos mais popular, rico e poderoso do Brasil, sem dúvida foi o missionário Davi Miranda.
um homem conservador e defensor da sã doutrina, que já rebanhou uma multidão de pessoas sedentas pelo anúncio da palavra de Deus. Uma das marcas registradas de Davi Miranda era o uso de uma bata branca. Ele foi um líder absoluto, um autoproclamado ungido de Deus, que construiu e deixou para os filhos um império religioso, que é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Davi Miranda, que realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de curas e livramentos aconteceram. Nos jornais, a manchete era: um santo que faz milagres. Ele ficou muito conhecido também por expulsar os demônios das pessoas. A legião do diabo nesta mulher. Como é teu nome, Satanás? Saia dela e não volta mais dela, em nome de Jesus Cristo! Mas o sucesso de sua igreja foi apenas o início dos seus problemas, como perseguição, escândalos e envolvimentos com processos judiciais. Processo, houve centenas de processos de todo tipo, civil, criminal, acusando daquilo que nada fiz, que nada aconteceu. Vocês não me acreditam. Nunca fui condenado até hoje, irmão. Mas nada impediu Davi Miranda de se tornar um dos maiores pregadores do Brasil. Durante sua carreira de religioso, ele construiu muitos inimigos, a começar pela imprensa escrita, que num tempo em que a internet sequer existia, era os jornais o seu maior vilão, responsável por divulgar ao público seus escândalos. E o resultado de tudo era o nome de Davi Miranda constantemente associado a polêmicas. Mesmo com diversos problemas com a justiça, que contribuía para manchar sua carreira de curandeiro, ele não se deixava abalar por acusações. Davi Miranda via a exposição de suas mancadas com a lei como perseguição religiosa. E ele sempre passava a imagem de inocente, negando as acusações. Mas o que não deixava de ser fato é que Davi Miranda sempre foi um homem que apareceu envolvido com a justiça. Se não fosse... Si no fuera... A igreja é uma igreja revelada por Deus. La iglesia siendo iglesia revelada Eu por estava Dios. na cadeia até hoje. Assim viveu e se foi Davi Miranda, que apesar de tudo, ainda esconde mistérios em sua história de vida e muitas perguntas ficaram sem resposta. Por que um pastor é acusado de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e narcotráfico? Que segredo esconde Davi Miranda ao se tornar um dos religiosos mais ricos do Brasil? E de todos os assuntos relacionados à vida de Davi Miranda, um dos mais polêmicos e misterioso até hoje, que são os crimes de homicídio culposo. Então, vem com a gente conhecer esses fatos que aconteceu na vida do religioso mais famoso do Brasil. Davi Martins de Miranda. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1933, em Reserva, estado do Paraná. Filho de agricultor e de uma dona de casa, ele ainda jovem se mudou do Paraná para São Paulo em abril de 1957. Seu envolvimento com a igreja evangélica se deu início em 6 de julho de 1958, quando ele se converteu. Nesse tempo, as igrejas dos anos 60 não seguiam o uso e costumes, e sim as práticas modernas. Davi Miranda, inconformado, fundou no ano de 1962 a sua própria igreja, com a chamada doutrina rígida aos seus fiéis. E assim surgiu a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Na época, nos anos 80, filmagens eram proibidos. Nessa imagem rara, datado do ano de 1999, vemos Davi Miranda pregando numa concentração no Rio de Janeiro. Você está vendo a situação do seu povo.
E ele então, meus irmãos, dia 28 de abril, ele ia fazer uma concentração na cidade de Osasco. Em 1968, ele recebe uma revelação de Deus e instituiu para que os crentes se desfizessem da televisão. Foi a partir daí que surgiu a associação da TV com a besta do Apocalipse, descrito na Bíblia. Tira a imagem da besta da tua casa, que Deus vai tirar todos os demônios de tua família. Que a televisão é a imagem da besta. Vocês não conhecem a Bíblia, o Apocalipse de Jesus, capítulo 13? Fala aí da primeira besta e a segunda besta. Primeira televisão. É certo, porém, que a Igreja Pentecostal Deus é Amor travam uma batalha entre as demais igrejas para abocanhar o título de maior multinacional brasileira da fé. Não demorou muito e ele já embarcou na onda de fazer programa radiofônico. E seus milhares de seguidores podiam ouvi-lo diariamente a voz do consagrado homem de Deus pelo programa A Voz da Libertação. O programa também, A Voz da Libertação. Como ela chama? Cecília Maria de Jesus. Conte a benção, irmã. O sucesso de Davi Miranda se estendeu também ao mercado fonográfico. E nesse segmento, no ano de 1974, ele lançou seu LP de oração Jesus Garante a Libertação, que lhe rendeu cifras gordas à sua gravadora, A Voz da Libertação. Era comum cada família evangélica da Igreja Deus e Amor passar horas ouvindo o LP como a forma de se aproximar de Deus através do missionário. Ouvintes amados, nesta hora vamos meditar num texto sagrado da Palavra de Deus. E Davi Miranda, na sua igreja, preconizava o exorcismo, dando ênfase principal nas curas, e por se concentrar no ato de curandeiro, fez dele um diferencial entre as demais igrejas concorrentes. Mas o que os fiéis dessa denominação, talvez por ser pessoas humildes, não imaginam, é que seu líder religioso, venerado como um deus, pôde ser capaz de se meter em tanta confusão. Isso mesmo, Davi Miranda sempre foi um religioso muito esperto e não demorou muito para já começar também a dar as primeiras mancadas com a lei. Esta é a Igreja Pentecostal Deus e Amor em Neves, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, situada na rua Doutor Maurício de Abreu, número 1574. Esta igreja tem uma história que marcou uma grande tragédia, de um passado que contribuiu para manchar a carreira do missionário Davi Miranda. E o colocou nas páginas dos jornais como responsável indiretamente pelo maior crime que um líder religioso já cometeu. Mas para compreendermos essa história, precisamos voltar no tempo, para o dia da inauguração da igreja. Mais precisamente, no ano de 1976. Era o dia 11 do mês de abril. Desde as 5 horas da manhã, as pessoas de todos os tipos, enfermos com suas muletas e cadeiras de rodas, deslocaram até a igreja para receber a cura do missionário Davi Miranda. Mas ele chegou tarde, lá pelas 15 horas. O missionário subiu na laje para começar a pregar para uma multidão de 7.000 pessoas que ocupava a área que ficou pequena. De repente, um grande tumulto começou e houve como que o estouro da boiada, resultando numa horrível tragédia. A cena é chocante de ver. 21 pessoas foram mortas, pisoteadas e asfixiadas pela multidão. E mais de 100 feridos. Faleceram no local 14 pessoas e outras 7 no hospital logo depois. Foram 5 homens, 5 crianças e 11 mulheres que perderam a vida. Nesta foto, vemos uma fiel em plena crise nervosa, depois de ser atingida pelo pânico da multidão, sendo carregada pelos bombeiros. Aqui, vemos os corpos dos mortos e feridos que se espalharam pelo pátio do templo, como que se fosse devastado por um terremoto. No fim de tudo, era só tristeza em ver os corpos sendo recolhidos pelos bombeiros. Nesta foto, vemos Maria Bonifácio,
uma mulher que caiu por cima de uma porção de pessoas na hora do pânico. Conseguiu sobreviver com muitas escoriações e apesar de quebrar a perna esquerda. Os policiais consolam esta mulher que acabou perdendo um parente pisoteado pela multidão. Aqui vemos este homem recolhendo sapatos, bolsas e outros objetos espalhados pertences a vítimas e amontoando em um canto do templo. Esta mostra o lado de fora do templo, após a tragédia, uma pequena multidão que procurava saber quais eram os mortos e feridos. Nesta foto, vemos o pastor Laércio Paula das Neves, que no momento da tragédia estava no fundo da igreja e não conseguiu entender o porquê a multidão se inquietou. Na hora do tumulto, Laércio se juntou a Davi Miranda e ambos fugiram do local. Mas Laércio foi preso pouco depois, já o Davi desapareceu. Laércio e Davi Miranda foram enquadrados no artigo 121 do Código Penal, por homicídio culposo. Os fiéis seguidores de Davi Miranda não aceitaram as acusações ao seu líder, dizendo que ele não tem culpa do que aconteceu, e que se ele fosse para a cadeia, eles iriam também. Eles acham que a razão está com seu líder, aceitando até que ele tenha fugido, mesmo sabendo da existência de tantos mortos e feridos. Enquanto o pastor Laércio tentava um habeas corpus por ser preso, a polícia procurava por Davi Miranda, que seria a única pessoa capaz de contar com riqueza de detalhes como foi que tudo aconteceu. E como ele foi muito esperto, diferente de Laércio, fugiu do flagrante. Para o delegado, ele é o culpado do que aconteceu. E além do mais, a igreja não tinha alvará, nem permissão legal para que realizasse o evento naquele local. No dia seguinte, a tragédia era manchete em todos os jornais. Um pastor preso, outro procurado, dizia este jornal. Tumulto e pânico em igreja pentecostal de São Gonçalo fazem 21 mortos, 29 feridos, noticiava o jornal O Globo. A revista Manchete trouxe uma matéria completa sobre o acidente, a partir das páginas 22 sob o título A Tragédia dos Fiéis em Transe. Foi nessa época que Davi Miranda começou a pegar um ódio contra a imprensa, alegando como perseguidora de seu trabalho espiritual, como ele fala neste áudio. De tempo nós estávamos, meus irmãos, evangelizando o Brasil e não foi fácil, irmãos, suportar a imprensa. A imprensa aproveitava a oportunidade, se levantava terrivelmente contra nós. Quanta crítica, quanta zombaria, quanta humilhação. Anos depois, já totalmente livre desse crime, Davi Miranda falou sobre esse episódio da tragédia da Igreja de Neves. Vamos ouvir. Quando o meu irmão houve lá aquele grande acidente do tumulto no Rio de Janeiro, onde nós inaugurava a nossa igreja própria de Neves, lá em Niterói, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Fiquei surpreso naquela inauguração da igreja. Tinha cerca de 150 mil pessoas nessa inauguração. O tumulto ali foi tão grande, tão grande, tão grande. Eles achavam que era padre porque chamava missionário. Eles iam em massa. E meus irmãos, foi um tumulto tão grande. Eu gritava pelas cornetas de alto-falante. Ninguém me escutava, era grito total. No fim, meus irmãos, até acalmar tudo. Naquele dia, irmãos, morreram pisoteados. Morreram 22 pessoas. Dali pra cá que a igreja aumentou. Meus irmãos, vocês não acreditam. Todos aqueles que tinham da família que pereceram, morreram naquela época, naquele tumulto. Sabe o que aconteceu? Todos foram depor ao meu favor, nas audiências diante do juiz. Se não fosse, a igreja é uma igreja revelada por Deus. Eu estava na cadeia até hoje. Nunca fui condenado até hoje, irmão. Na época do crime, ele sumiu e só depois de um tempo 7 advogados o apresentaram. Mas, para a sua alegria e de seus fiéis que o testemunhava a favor dele, ele foi absolvido no processo, no qual era acusado de homicídio culposo. É uma das milhares de pessoas que estavam no dia do acidente, é esta senhora que se chama Zelita, que na época não era uma cristã e conta como foi aquele dia. Vamos ouvir. Foi um dia glorioso, tinha muita gente aqui nesse salão da igreja, estava cheinho mesmo. O pátio estava cheio, a frente da rua ali estava cheinha mesmo. A gente chegou a ficar ali encostado à linha do trem. E o missionário chegou com aquele avental branco, com a Bíblia, subiu ali para cima da laje da livraria e levantou os 2 braços para o céu e começou a orar ao Senhor. Ele orou pouquinho tempo. Aquele povo que estava no pátio começou a cair tudo endemoniado no chão.
E o povo que estava aqui dentro do salão, pensando que ele vinha para o altar, mas ele não veio, ele subiu para lá. Aquele povo começou a sair e foi pisando aquelas pessoas endemoniadas, pisando, porque eles queriam sair para fora, porque viu aquele povo caído e não sabia o que era. Era o missionário que estava lá em cima orando. Então aquele povo foi pisando, aquele povo que saía de dentro, aquele tumulto foi aonde matou aquele povo que estava tudo estendido ali no chão. Foi um dia glorioso, que foi o dia que eu encontrei Jesus. Conforme ouvimos, a oração do missionário fez os demônios se manifestarem nas pessoas, as fazendo cair no chão. E o povo de dentro do salão saíram para ver, e em tumulto foi pisando em cima das pessoas, as matando. Neste comentário feito por um fiel da época, descreve como foi a fuga de Davi Miranda diante desse crime, que um irmão, ao ver o tumulto, tirou o missionário colocando num táxi. Chegando na Dutra, o táxi quebrou e então mesmo pegou uma carona com o caminhoneiro, que o levou até São Paulo. E a irmã Zelita confirma também como foi. Vamos ouvir. Aí de repente o missionário desceu correndo e veio um carro, pegou ele e levou ele porque estava um desespero muito grande, achando que ele tinha matado aquele povo. Mas ele fez pouquinhos minutos de oração que ele fez, foi muito demônio que caía pelo pátio ali da igreja. E para a glória de Jesus, nós encontramos Jesus aqui. O pastor Amarildo fala também como foi a fuga de Davi Miranda. A gente ouve muitas histórias, né, nessa época, porque foi nessa época que o missionário ele conseguiu pegar uma carona, né, de chegar até mais ou menos, acho que a BR, e conseguiu depois com um caminhoneiro até chegar em São Paulo, né, porque naquela época a polícia queria pegar o povo, tava uma confusão nesse lugar. Deixou, ele saiu a tempo ainda. E ele chegou em São Paulo tranquilo, né, e depois teve que responder nessas questão toda, foi comunicado departamento jurídico e tudo isso da igreja. A irmã Zelita afirma que já tentou na sede de São Paulo testemunhar sobre sua conversão, mas por se tratar desse assunto da tragédia, ela foi barrada em não contar. Vamos ouvir. Porque quando eu estive em São Paulo, lá em 2017, eu pedi ao Senhor que me desse uma oportunidade que eu pudesse gravar isso. Mas graças a Deus eu não tive, e hoje eu tive essa oportunidade que nem esperava por ela. Será que não deixaram ela falar para não expor ao público esse acontecido, para não escandalizar a Igreja de Deus? Sobre a tragédia da Igreja de Neves, a pergunta é: era Deus o responsável por essas 21 mortes ou Satanás? Se Davi Miranda tinha o poder da cura, por que não orou e ressuscitou, assim como fez em outros eventos? Quem crê que Deus ressuscita, não só ele, mas os ouvintes também. Grita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, como já ressuscitar dezenas e dezenas de pessoas mortas, ressuscita este homem aqui. Está dando choque. Você viu quando você morreu ou não? Nadinha. Nada. Está assustado agora? Bom, vai ver que nesta época ele ainda não possuía este poder. Vai saber. Nos anos 80, mais denúncias continuam afetando a reputação do homem de Deus. Dessa vez, na cidade de Porto Alegre, Davi Miranda, sua filha e mulher foram denunciados à justiça por curandeirismo, estelionato e exploração de credibilidade. Essa notícia foi relembrada pelo jornal O Estadão, enfatizando que Davi Miranda foi absolvido. E até autoridades se levantaram contra mim. Uma grande autoridade em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se levantou contra a igreja, contra mim. Naquele tempo nós estávamos, meus irmãos, evangelizando o Brasil. Segundo a reportagem do jornal O Globo, datado de 12 de abril de 1976, Davi Miranda, que na época fazia pregações na zona norte do Rio, autodeclarava ser autor de milagres e que era o enviado do Messias. Neste trecho relata sobre uma mulher que, ao levar uma surra de Davi Miranda para expulsar os demônios, foi internada no hospital em estado de coma. Outro episódio também atribuído ao missionário é sobre um homem que sofreu envenenamento por ingerir uma mistura de ervas preparada por Davi Miranda.
Uma mulher também precisou ser internada em um hospital ao beber esta mistura, que era considerada pelo religioso como remédio para as doenças. E as ligações com o homicídio culposo não param por aí. 10 anos depois, no ano de 1986, mais um trágico acontecimento veio levar a óbito um fiel de sua igreja. Isso mesmo, a infeliz notícia do fiel que foi buscar a cura, porém encontrou foi a morte. Valdir de Oliveira Campos sempre trabalhou como serralheiro na cidade de Santo André, em São Paulo. Apesar de já ter seus 34 anos de idade e ser casado, seus pais sempre se preocupavam com ele. Ele tinha uma vida feliz ao lado da sua esposa e seu filho, mas tudo mudou quando ele começou a beber bebida alcoólica. E isso resultou em sérios prejuízos. Sua esposa se separou dele, levando com ela seu filho de 1 ano. E não demorou muito, ele foi mandado embora do trabalho. E para piorar a situação, ele passou a ter constantes ataques epiléticos. E essa era a razão de seus pais sempre se preocupar com ele. Valdir sofria de epilepsia. Desanimado com a vida, ele passava boa parte do seu tempo no bar de sua vizinha, bebendo com seus amigos. Mas, no fundo, ele estava desesperado em conseguir uma forma de parar de beber e reconquistar sua família novamente. E foi no bar que frequentava que a dona Maria Bernardi dos Santos lhe passou uma informação que poderia ser a resposta para aquilo que ele tanto precisava: ser curado da epilepsia e largar o vício do álcool. Mal sabia ele que aquele conselho era um perigo para sua vida, mas sem outra saída, acabou ouvindo. Ela então o assegurou a ir em uma reunião da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e que lá o missionário Davi Miranda e seus pastores iriam tirar o demônio que sempre atormentava seu corpo. No outro dia, sem mais perder tempo, Valdir levantou às 4 horas da manhã e se dirigiu até o templo, localizado em uma antiga instalação de uma fábrica, na Baixada do Glicério, bem no centro de São Paulo. Na reunião, que estava completamente lotado, os pastores oraram para Valdir e convenceu-o a fazer uma campanha de oração e jejum com eles de 7 dias. Somente assim ele ficaria curado. Assim, Valdir o fez por mais 2 dias. Levantava às 4 horas da manhã e se dirigia até o templo, acreditando na sua cura. Ele estava feliz por essa oportunidade de libertação, e sua mãe, que ficou sabendo da escolha do filho, acreditava que através da oração de Davi Miranda ele seria curado. No terceiro dia, lá estava Valdir, cheio de fé. Logo depois chegou seus pais, que se perdeu dele entre a multidão. Ele, cumprindo a ordem dos pastores, estava em jejum. Ele, completamente fraco, sofreu um ataque epilético. Os pastores rapidamente o carregou para uma sala de repouso. Mas, em vez de deixar o homem repousar ou chamar uma ambulância e levá-lo ao hospital, começaram uma sessão de exorcismo. E Valdir foi literalmente surrado violentamente pelos pastores, que acreditavam estar expulsando o capeta de seu corpo. Desacordado de tanta violência, os pastores o deixou estirado no chão e pediu que umas irmãs ficassem ali orando por ele, enquanto atenderia outras pessoas com o mesmo sinal dele. Ao saber que havia um homem endemoniado no chão de uma sala da igreja, seus pais acreditavam ser o filho que o perdera desde manhã e começaram a procurá-lo. Horas depois, sua mãe conseguiu encontrá-lo e se chocou ao ver aquela cena. Seu filho estendido no chão e em volta dele umas irmãs orando.
Desesperada, ela tentou explicar que o filho tinha sofrido um ataque epilético e precisava de ajuda, mas não foi ouvida por ninguém. Uma pessoa, entendendo a dor da mãe, se apressou para sair para fora do templo para chamar o resgate. E somente depois de 2 horas, Valdir foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal do Vergueiro. Seu pai, que acompanhou seu filho até ser atendido pelos médicos, se desmanchou em lágrimas ao ouvir a triste notícia. Não dava para acreditar, mas Valdir morreu ali no leito do hospital com traumatismo craniano. Ao prestar depoimento aos médicos sobre como tudo aconteceu, a polícia foi acionada e foram até o templo da Igreja Deus e Amor, localizada na Baixada do Glicério. Mas chegando lá não encontraram o responsável, Davi Miranda, que ao saber de tudo, desapareceu. Um inquérito foi instaurado na polícia para apurar a morte do serralheiro no culto da sede da igreja no Glicério. A família de Valdir, desde esse crime, seguiram buscando por justiça, lutando incansavelmente para que os culpados paguem. Mas devido ao tanto tempo que passou, o inquérito também acabou arquivado, ficando apenas a dor da perda do ente querido. Esta história que apresentamos é verídica e foi divulgada pela revista Manchete número 1800, de 18 de outubro de 1986, na página 121. No dia 3 de novembro de 1989, o líder e fundador da Igreja Deus e Amor, Davi Miranda, passou pela sua maior provação durante sua carreira. Ele realizou uma grande concentração ao ar livre na Praça Manco Cápac, em Lima, no Peru. Mas o que ele e nem as autoridades peruanas contavam é que de repente houve um grande ataque terrorista do grupo Sendero Luminoso. E aí, irmão, tô na Praça Manco Cápac. Houve ataque terrorista contra o povo, contra mim, contra o pastor Antônio Ribeiro, contra nós, porque os terroristas queriam tirar nossa vida. Eles estavam com metralhadora e armas de fogo, lançando bombas e dinamite sobre o povo. Os fiéis de Davi Miranda se jogavam ao chão e orando a Deus pedindo o livramento. No fim de tudo, centenas de terroristas caíram mortos e ensanguentados. Meus irmãos, corria sangue na sarjeta da rua em volta da Praça Manco Cápac, como se tivesse chovido. Deus nos livrou de uma mortandade muito grande. No ano de 2000, a IPDA tornou-se alvo de investigação quando um ex-presbítero de nome Guilhermino Filho do Prado foi até a TV Bandeirantes encapuzado e diz que a Igreja Deus e Amor fazia remessa ilegal de dinheiro para o exterior, de 40 milhões de reais ligados ao narcotráfico. Segundo o denunciante, a Igreja Deus e Amor sonega impostos e tem um esquema de envio irregular de dinheiro para o exterior. Em seu depoimento à CPI, o ex-pastor também revelou que o filho de Davi Miranda havia sido preso com drogas, e isso foi confirmado pelo deputado Renato Simões que, de fato, Daniel Oliveira Miranda teve 2 passagens pela polícia por porte de entorpecentes, mas reforçou que, de maneira alguma, isso significa que ele seja traficante. Segundo a diretoria da igreja, diante das denúncias, o ex-pastor trabalhou por 18 anos na igreja, e por haver sido disciplinado por desvio de dinheiro e transgressão do regulamento interno, acusava Davi Miranda. E os jornais noticiavam mais esse escândalo envolvendo o nome de Davi Miranda. E Davi Miranda foi interrogado. Neste trecho do jornal O Dia, relata que foi a primeira vez em que Davi Miranda prestou depoimento. O pastor chegou às 15h15 à sede da Polícia Federal, no centro de São Paulo, num Tempra preto. Seu advogado já estava à sua espera e 8 seguranças que seguiam o pastor isolaram os jornalistas.
Não tenho nada a declarar. Leiam Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, limitou-se a dizer Davi Miranda. Neste outro trecho diz: durante o depoimento, o jornal teve acesso a documentos da Deus e Amor que comprovam o envio de dólares para outros países. Nesta matéria do jornal O Estado de São Paulo, a manchete é: PF apreende documentos na casa de Davi Miranda. Neste trecho diz: a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na casa do pastor Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor, em Guarulhos. Segundo informações obtidas na PF, foram apreendidos documentos importantes não contábeis que podem oferecer indícios para o inquérito que apura evasão de divisas e sonegação de impostos. Todas estas acusações não podia dar em outra coisa a não ser as autoridades, por unanimidade, inocentar a igreja e o missionário Davi Miranda. Isso tudo por falta de provas. No ano de 2005, Davi Miranda voltou a esbarrar na ilegalidade e está na mira de mais uma polêmica novamente. A acusação é gravíssima e envolveu até o seu genro, o então Sérgio Sora, que nesta época era casado com Leia Miranda, filha do missionário. Quem foi ou é da Igreja Deus e Amor sabe que Sérgio Sora era o braço direito de Davi Miranda. Ele acumulava privilégios como vice-presidente, exercendo amplos poderes de decisão, deliberação e execução. Porém, um desentendimento familiar envolvendo agressões de Davi Miranda contra sua esposa Ireni culminaram no seu desligamento da denominação. Mas como tudo aconteceu? Segundo a matéria divulgada pela revista Isto É, relata que por volta das 22 horas, o gigantesco templo da Deus e Amor no centro de São Paulo virou um barraco. E os PMs precisou ser chamado para atender a ocorrência de que o líder missionário estaria agredindo Ireni. E Sérgio Sora e Leia Miranda foram tentar fazer o papel do deixa disso. Neste trecho diz: Sora ainda teria ameaçado a vida do missionário com violência, querendo agredi-lo, feri-lo, atacá-lo de qualquer jeito. Já o líder Davi Miranda tem outra versão. Conta que foi coagido a renunciar ao cargo de presidente e seu advogado pediu socorro à PM, que o teria libertado do cárcere privado e da coação. Não foi feito boletim de ocorrência e as partes alegaram ter entrado em entendimento quando os soldados chegaram, segundo a PM. Na reunião da direção mundial da igreja, realizado no dia 1º, decidiram pela expulsão do genro e da filha de Miranda dos quadros da Deus e Amor. Nesta época, Sérgio Sora divulgou em seu site que ele e Leia foram expulsos por desaprovar o mau testemunho e o terrível mau exemplo de Davi Miranda e por não concordar com as horríveis agressões físicas e verbais causadas por ele e a sua esposa. Mas há rumores que não podem ser provados de que o que realmente houve nos bastidores era outra coisa, e envolvia o missionário sendo flagrado com a tesoureira da igreja em ato de adultério. Diante de toda a confusão, Sérgio Sora exigia a renúncia de Davi Miranda da presidência da igreja. E por isso ele e Leia foi desligado da Igreja Deus e Amor, e usaram-os para abafar o ocorrido, alegando que Sora atentou contra a vida do missionário. Mas décadas depois ele resolveu se pronunciar. Porque falaram que eu intentei contra a vida do missionário Davi Miranda, que isto correu no Rio de Janeiro, onde já se viu, irmão. Tudo mentira, 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 mentira. Tudo isso, irmãos, foi por causa daquela mulher lá. Vocês sabem aquela mulher, tá, irmãos? A mulher que era tesoureira lá, que foi pega lá, tal. A irmã Ireni me chamou no Rio de Janeiro na época. A mãe chamou a filha para ir para São Paulo. Ela convocou a diretoria, vieram todos no sábado. Nós ficamos no quarto andar, esperando, né? Quando houve lá o encontro da família, na sala do missionário, que chamaram até polícia nesse dia. O missionário queria ir para a delegacia com a família dele, para ir fazer um boletim contra a família mesmo. O policial falou assim, olha, não vai não, porque lá na delegacia
tem repórter de plantão. E se for lá, amanhã vai sair notícia. Segunda-feira está estourando todas jornais aí, tudo sobre a briga da família. O próprio comandante da polícia falou assim, tô vendo que isso aqui é uma briga de família, é melhor vocês resolverem isso aí entre vocês mesmos. Conforme ouvimos, Sérgio Sora nega as acusações e dá detalhes sobre o motivo de excluir ele por saber demais. Vamos ouvir. Falaram que eu tinha saído da Deus é Amor porque eu intentei contra a vida do missionário. Até hoje, irmãos, tem irmãos que me perseguem. Um dia, irmãos, eu hei de explicar a vocês, mostrar a vocês por que usar esse argumento, né? Apesar que a irmã Ireni sabe da verdade, a Leia sabe da verdade, por quê? Bom, aí o Davi filho sabe também o que aconteceu, porque foi ele que pegou, né? Foi ele que pegou, né? Mas eles ficam quietos, não abrem boca, né, irmãos? Não me venha perguntar de Jarizete, que eu não sei de Jarizete. Se você quer perguntar de Jarizete, vai perguntar para Davi, vai perguntar para a mãe Ireni, né? Menos para mim, que eu não estava lá, como é que eu vou falar uma coisa que eu não vi? Não é verdade? Eu soube de assuntos que todo mundo fala, comenta, mas que eu estive lá vendo, né? Não, eu nunca fui, meus irmãos, na sala onde a família estava reunida no dia, tá? No dia em que houve lá o problema. Mas vocês vão saber da verdade, tá? Vocês vão saber da verdade através do meu livro. Sérgio Sora deixa subentendido que o real motivo de sua exclusão da Igreja Deus e Amor foi por causa da então tesoureira de nome Jarizete. E em áudio, Sérgio Sora relata o que a irmã Ireni fez diante da situação causada pelo esposo. Vamos ouvir. E tal, e tal. E ela me contou tantas coisas. Ixi, e aí me contou que o missionário já tinha batido nela, que batia, e que não sei o quê, e que ela já sofreu muito e tal. Mas aí o missionário, né, ela entrou com um pedido de divórcio, a Mirene. Talvez ninguém saiba, mas ela entrou. Aí ela entrou, daí quando o aviso chegou lá para o missionário, que ela ficou em casa uns 15, 20 ou 30 dias, não sei. Aí quando o pedido chegou lá, ela ligou de casa, ligou para o advogado dela, falou que queria que ele entrasse com um pedido de divórcio e tal, né? Com o processo, né, de divórcio. Uhum. Aí, quando chegou lá o aviso para o missionário, que ele tinha que ir no advogado, aí ele pegou e ligou para ela. Falou, olha, Irene, você pode, tudo bem. Como nada se pôde fazer, há rumores que Davi Miranda e Ireni continuaram então juntos apenas para não escandalizar ainda mais a igreja. Quem divorcia e casa com outro, com outra, está em adultério. Não pode se casar depois de viúvo ou viúva. Se você não abandonar seus adultérios, você vai para o inferno. E assim foi até chegar o dia mais triste, onde o pior veio acontecer. E em 2015, milhares de fiéis lamentam o falecimento de seu líder, Davi Miranda, que partiu desta terra aos 79 anos de idade, ao sofrer um infarto, conforme informou a igreja. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele passou por um trote, né, onde as pessoas que ligaram para ele falou que tinha sequestrado a filha dele. Eles não falaram o nome, mas que tinha sequestrado a filha dele, né? E ele ficou muito assustado com isso. Ele ligou pro meu pai e falou: meu Deus, sequestraram a Débora, sequestraram a Leia. A gente abriu a porta. Na hora que a gente abriu a porta, a gente viu ele de bruço pro chão, já com o rosto no chão assim, né? A gente virou. Eu tentei fazer a massagem cardíaca, né? Onde no meio do caminho ali que a gente estava levando, a sua mãe me ligou, né, a Débora. O que aconteceu? Meu pai tá bem, E eu já sentia que não, ele já tinha falecido, né? Ele queria conversar com as filhas para ver qual das duas, né? Ele acreditou. Ele estava sozinho em casa, não estava preparado para uma notícia assim, né? E esta foi o outro lado da história de Davi Miranda, pouco conhecida e, como podemos dizer, ocultada de seus fiéis mais novos.
Conforme relatamos até agora, desde 1976, que o líder da Igreja Deus e Amor passou a frequentar as páginas policiais do noticiário. De lá para cá, houve muitas acusações de mortes, charlatanismo e tudo mais. As notícias eram abafadas pela liderança da igreja, alegando como perseguição religiosa. Parte dos inquéritos foi arquivada e, pasmem, os que viraram o processo foi absolvido, comprovando que ele nunca foi condenado criminalmente. Será que o Deus desse homem é forte mesmo que o inocenta, mesmo contendo provas? E muitos de seus processos que se arrastaram por décadas se acabou por dar em nada? Aos fiéis e seguidores de algum líder religioso, não se sinta escandalizado.